Uma semana de estreia do Big Brother Brasil e ainda está repercutindo aquela coisa da família super polêmica. Só mais uns detalhes sobre isso e também a questão do paredão que foi motivado por preconceito, não é, em relação à homossexualidade, se é assim que possa ser encarado. Então, é uma coisa polêmica atrás da outra acontecendo. Em relação à família, a esse pai estranho dessa família, não é, ao comportamento que ninguém consegue definir ao certo com a filha, o que acontece? Aquela suspeita que a gente vinha levantando desde o começo da semana de que essa não seria uma família de verdade, poderia ser uma pegadinha dentro do reality show, e depois vieram informações que não, a família existe, fotos postadas lá em 2016, vizinhos falando deles, na verdade, como família estranha, mas como uma família. Mas é uma suspeita que não ficou só aqui do lado de fora, do lado do público, do lado dos telespectadores. Os próprios brothers lá dentro do jogo começaram a achar que alguma coisa ali também não funciona direito, para vocês verem como a situação toda é muito delicada. E o Diego foi um desses, só que ele resolveu perguntar, ele resolveu mostrar a dúvida dele, inclusive para Ana Clara e para o Ayrton. Ele falou: vocês não são uma família de verdade, né? São atores, um aí deve ser para valer, talvez o pai ou a menina, né? Mas os outros são atores, não é verdade? Ele colocou muito claramente a dúvida dele em relação a isso, porque ele acha que ali, como as coisas funcionam, são realmente bastante discutíveis, né? Dão margem a uma série de interpretações. Então ele foi lá jogar limpo, o pessoal levou mais ou menos no bom humor. A Ana disse que, imagina, foi só a gente aparecer, o pessoal começou a falar, e se forem 4 gêmeos, na verdade são 8, né? Se cada um tem um irmão gêmeo e de repente uma família substituída, Deus me livre, gente, dessa possibilidade. Já imaginou 2 famílias assim? Se uma a gente não está aguentando e achar que fizeram a coisa em dobro, né? Porque causaria, claro, um grande estranhamento. Mas tá louco, nem pensar nessa possibilidade. Melhor levar como piada de verdade. Acredito, vamos ver, o tempo vai dizer, mas tem muita gente se manifestando agora que é uma família de verdade. Vocês viram, inclusive, o sobrinho do Ayrton, o filho do irmão do Ayrton, que infelizmente morreu essa semana, também defendendo a família de toda essa polêmica que os próprios integrantes estão despertando, não é? E vamos ver aí o que acontece. Eu disse aqui, repito, eu preferiria que realmente fosse uma pegadinha, fosse uma coisa armada para enganar todos os brothers e o público em princípio. Eu acho que seria mais legal do que ser uma família de verdade e funcionar da maneira que funciona. Mas se eles são felizes assim, eu já disse também, vão ser felizes dessa maneira lá na casa deles. A gente não precisa participar desse dia a dia, dessa rotina deles que eles acham tão de vanguarda, tão cheia de amor e de afeto, e a gente considera tudo muito exagerado. Está numa fronteira aí muito esquisita essa história, né? Bom, outra coisa foi o paredão, que daqui a pouco vocês vão conferir aqui no nosso programa também. Um paredão de ontem, em que o Mahmoud, ele não hesitou 2 vezes. Quem vai para o paredão, ele falou que era Ana Paula mesmo, e isso motivado pelo fato dela ter o xingado com uma palavra que é muito popular, mas é considerado um palavrão e que existe para definir de uma forma pejorativa aqueles que são homossexuais, né? É xingamento, gente. Para falar bem claro, é xingamento. E foi nesse sentido que a Ana Paula fez com ele mesmo. Xingou, ô fulano, sabe? E isso bastou, e ele faz um discurso, inclusive no paredão, para falar, chega, caiu na minha mão, caiu no paredão, vai pra rua. E foi exatamente o que ele fez. Não teve discursinho assim de panos quentes, não teve, nossa, é difícil, o primeiro paredão, não fez nada disso. Ele foi direto, reto, objetivo, fuzilou, botou no paredão,
fuzilou a Ana Paula, e depois sim ele mostrou o porquê dele ter feito isso. É uma coisa que bate muito com tudo que tem acontecido hoje em dia, não é? Todos os questionamentos que são feitos em relação a todo tipo de preconceito. Então, apesar de ter sido na lata mesmo, acho que é até justificado o voto do Mahmoud na Ana Paula. Eu também não acreditava que ela fosse acrescentar alguma coisa nesse jogo, não. Aí, né, maneirou nas respostas, mas a maior parte do tempo dizendo, é diferente, meio estranho, eu não fui criado assim, na minha família tem afeto, tem selinho, e foi parando por aí, porque essa polêmica não interessa para os jogadores da casa. É um assunto realmente muito delicado. Isso a direção, produção, a emissora que tome uma providência se achar que assim é que tem que ser. E o Ayrton já deixando muito claro o voto dele, quando tiver que se escolher alguém da família para ficar, ele bota a mulher dele para fora. E ele disse que isso não é problema nenhum, que é jogo, e a Ana Clara já tinha falado a mesma coisa, né? Quando tiver que escolher alguém da família para ir embora, para que fique só dois, ela bota a mãe para fora também, não quer nem saber. E o Jorge, que parece que a ovelha boa da família, né, diz o seguinte, que de jeito nenhum, gente, como vocês vão votar aqui no jogo, independente de ser em relação à votação na família para ver quem fica, eles estavam falando da votação no geral, né? E aí o Jorge falou, não, a gente é família, vocês são família, ele fala a tia Eva, Ana Clara, você, Ayrton, vocês são minhas últimas opções, ou seja, ele é aquele que tem um vínculo que a gente vê que parece mais, entre aspas, normal, mais aquela coisa de família mesmo, e para ele isso tem mais valor do que o próprio jogo. Numa hora de decisão, ele não ignoraria o laço familiar, ele penderia para o lado da família e crucificaria, mandaria, fuzilaria no paredão qualquer outro integrante, mesmo alguém da família dele, ou seja, ele tem um motivo de verdade, né? Os outros até mexem no tabuleiro, pode ser mãe, falar desse barraco que aconteceu no ensaio no Sambódromo aqui em São Paulo, sabe? Carnaval é alegria, carnaval é vibração, carnaval é coisa, né, que traz pra gente muitos sentimentos positivos. Então, como é que fica aí, né? A rainha, imperatriz de bateria, também se empurrando na avenida, como aconteceu com a Tati Minerato e a Renata Teruel. É coisa, vocês veem só, uma já estava tendo ali um clima de rivalidade, é muito ego, sabe? Tem que pensar na festa, tem que pensar na escola. Olha que coisa feia, gente. Olha isso só. Você acha que justifica esse tipo de comportamento? Né? Isso porque é a festa que vem aí, é o maior espetáculo do mundo, é o carnaval. E aí, de repente, elas começam com isso, assim, imagina se uma coisa dessas acontece na avenida. Se o pessoal tá aí, com esse instinto agressivo tão à flor da pele, será que elas se controlariam na avenida? Será que isso não poderia arruinar o desfile da escola? Que é isso? A Gaviões da Fiel não merece esse tipo de coisa não, gente. Tem uma torcida imensa, né? Tem um pessoal que acompanha, e nem o nosso carnaval merece uma baixaria como essas. Eu acho que alguma providência tinha que ser tomada, eu acho que elas tinham que, né, levar uma advertência, ser expulsa, eu sei lá, também não sei para que rainha, imperatriz, madrinha, é muita mulher junta num segmento em que a disputa é muito acirrada, sabe, é ego pra caramba, é aquela concorrência desenfreada, e no caso delas acabou ultrapassando todos os limites mesmo, acabou indo para a baixaria, deu no que deu, vocês estão vendo aí, as cenas são lamentáveis, olha, tá vendo, ela coloca o braço, a Renata colocou o braço e aí a coisa ficou feia, na verdade, quer ver? Dá para ver direitinho, olha, uma estava acusando a outra de já ter passado por perto, já ter atrapalhado. Aí a Tati vai, parece que a asa da borboleta dela vai bater na Raquel, a Raquel bota o braço, aí atrapalha a Tati e a coisa acaba em empurrão. Porque a Tati, ela vai para cima mesmo, ela dá um empurrão violento. A Tati, eu tô falando, ela vai para cima, dá um empurrão violento, aí a Renata, que eu tô chamando de Raquel, pega e vai lá e realmente, né, derruba e quase
quase derruba uma outra no meio do sambódromo. Puxa, que momento lamentável, que momento constrangedor, né? O público ficou assim parado, olhando e falou, credo, gente, tá acontecendo isso mesmo? O pessoal da escola ficou muito chateado, turma, né, do deixa disso foi lá, empurrou uma para cada lado, mas samba não é para isso, gente. Samba não tem essa pegada, sabe? E eu acho que não é querer defender, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que estava acontecendo antes disso, mas assim, o braço da Renata ali no caminho, ó, tá certo, ela pegou na Tati, mas um empurrão desse também foi uma coisa pesada, é muito feio isso em qualquer situação, num clima de festa, de ensaio, do pessoal se preparando para o que vem aí, as duas bonitas na avenida, vestidas, na boa, né, com as suas fantasias e apelar para esse tipo de coisa, não tem justificativa. As duas na nossa geladeira de sexta-feira, mas sem dor nem piedade, porque não faz isso. É feio para elas como pessoas, não é feio para elas como representantes da escola, como estrelas da escola, e é muito feio para o nosso carnaval. Então, acho que tinha que ter até um regulamento para comportamento mesmo de cada figura de uma escola, porque elas podem, cada uma em si pode prejudicar o todo, e aí não vale, né, gente? Carnaval, além de tudo, é caro, custa muito dinheiro, custa muito suor, custa muito coração realmente, muito desgaste físico e emocional, para já começar num clima como esse, né? Ainda mais na minha queridíssima Gaviões da Fiel, mas isso não se enquadra em nenhuma escola de samba, não faz parte do nosso carnaval, tá certo? Começando nossa roda da fofoca, Vladimir Alves aqui do nosso lado. Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde. Tudo, e você? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Sônia Campos. Abrão. Tudo em paz? Boa tarde para vocês. O que vocês acharam dessa baixaria? Quer dizer, já estou botando minha opinião. Achei uma baixaria, agora vocês. Desagradável. Ainda bem que não é o desfile oficial. Não é? Porque cara, você já pensou se ela protagoniza esse barraco na frente da banca jogadora? O que não ia acontecer? A escola poderia perder pontos, poderia ser rebaixada, poderia ter acontecido algo. Não sei, eu acho que eles poderiam ter aí uma atitude mais drástica com relação a esses acontecimentos que vão de uma questão pessoal e acabam atingindo o coletivo. De verdade, né? Não pense em equipe, gente. As duas representam figuras importantes na, são na tantos escola. cargos também, né? Rainha, madrinha, dama, imperatriz, daqui a pouco é o quê? Gente do céu, aí vira essa confusão, vira uma disputa, tinha que ter uma figura feminina central. Que representa a escola. Exatamente, acabou. né? E acabou, não tinha que ter mais nada. Situação. Aqui, ó, geladeira para as duas, hein? Assim que a gente já vai abrindo aqui a nossa roda da fofoca, para Renata Teruel, para Tati Minerato, pegou pesado, hein, Tati, pesado, né? O pessoal tinha até pensado que fosse a Ana Paula, mas não, a Ana Paula esteve na Disney, estava curtindo férias, o pessoal tava pensando não que era foi, ela foi mesmo, a Tati né? Minerato. Mas... vocês viram que é meio de família, assim, esse temperamento esquentado, a gente já tinha visto na Fazenda com a Ana Paula e tá vendo agora com a irmã, com a Tati Minerato na Fazenda. Fazer o quê? O que você achou, Felipe? Olha, eu na verdade, assim, eu desconsidero todas esse tipo de agressão, porque, principalmente no carnaval... É uma festa, né? Pois é, ainda mais... dizem que nós promovemos a maior festa do mundo, né? Que é considerado o carnaval. Exatamente. E também os maiores barracos também, porque a gente comprova também nas imagens. Então, assim, geladeira certíssimo, porque as duas mereciam muito. Apesar que a Tati, é muito difícil você ouvir qualquer história que envolva ela em barraco. Pode ser uma família realmente muito com sangue quente, mas ela eu acho que ela é a mais compensada. Descompensou dessa vez. Descompensou total. Dessa vez. E assim, foi bem o que o Vlad falou, né? Você imagina se você já tá no dia do desfile, né? Aí a escola perde ponto e já fica... E quem garante que isso não aconteceria num desfile de verdade, no carnaval, pra valer? Então tem que pensar na escola, gente. Amor na escola, acima de tudo. E o ego, né, que você falou, eu acho que você citou muito bem. A vaidade. É puro ego, né? Porque não existe outra... É pessoal. Outro adjetivo pra gente poder usar. Tá aparecendo mais do que eu, ou tá me prejudicando, só ela quer aparecer. Acho que deveriam tomar
criar uma legislação própria para essa época de carnaval, tanto no sambódromo, no desfile. Como na escola. E até fora. Por exemplo, as pessoas que costumam fazer xixi na rua. Catequizar o carnaval. O que deveriam fazer? Tem multa. Deixar na cadeia os dias de carnaval. Só soltar na quarta-feira de fazer cinza. Xixi lá no buraco, pra saber como é ruim, entendeu? Mas tem multa, xixi tem multa. Mas é verdade. Né? Deveriam ter atitudes mais pesadas, eu acho. O que é isso que provoca? A Tati deixou um recado. O que provoca inveja não é o dinheiro, casa, o carro que você tem. Até mesmo porque, às vezes, o invejoso tem tudo isso e mais ainda que você. O que provoca inveja é o seu brilho que ele não consegue apagar. Tá vendo? Uma tá se sentindo melhor que a outra melhor do que a uma. Inveja vem e traduz toda essa rixa e é uma guerra de egos, na verdade. E aí entra na energia, né? Porque se tá com inveja, a melhor coisa é você passar batido. Não entra. Ninguém tem o poder de destruir ninguém, gente. Verdade, de tirar dos eixos. Não tem. A única pessoa que se destrói somos nós mesmos. Então, assim, não adianta. A pessoa tá com inveja, passa batido, gente. Deixa a inveja matar. Não fica alimentando, né? Não fica, porque aí, ó, elas estavam na mesma vibração, no mesmo baixo nível e aí acabaram fazendo esse tipo de coisa. Tem tanta gente besta nesse mundo, gente, mas tanta gente besta nesse mundo que você tem que deixar falando sozinho, brigando sozinho, tem que ignorar mesmo. Não adianta, se você faz um A em direção, você já entrou na sintonia, aí a coisa desanda. Então deixa falando sozinho, deixa brigando sozinho, não existe e ponto. Pode estar do seu lado na escola de samba, mas não existe, sabe? Quem tava ali perto, ela cria aquela blindagem, né? Você mata na unha. Exatamente. Cria aquela blindagem invisível, aquela capa invisível, não se deixa atingir, porque senão as coisas não rolam, né? Não, pelo que eu soube, parece que a Sabrina Sato estava lá e o nome dela entrou no rol da notícia sem querer. Não, você imagina. Aí a Sabrina estava? Foi próximo a Sabrina. Então você já explica absolutamente tudo. Todas já estavam nervosíssimas porque a Sabrina estava na avenida. É verdade, não pode é? ter sido mesmo, então, de repente, uma brilhando mais que todas, e aí uma única brilhando mais do que todas. E de repente, elas ficaram loucas, entendeu? E uma mas foi a Renata quase foi parar lá no colo do público, lá na arquibancada, porque olha aí. Ó, foi mesmo. Tudo por causa e ela da vinha para devolver, mas aí, olha, quase que a borboleta voou para outro lado também. Eu não tinha visto essa parte. E parece que aquele rapaz de camiseta é o marido, o namorado, de quem? O noivo da Tati. Da Tati. Da Tati. Tava conversando com ela. Entendi. Depois tentou acalmar. É o marido dela, é o marido dela. Foi tentar acalmar os ânimos. Isso mesmo. Meu Deus. Bom, espero que, de repente, né, elas esfriem a cabeça, as coisas continuem a rolar de uma maneira saudável, se não der para ser na paz, com paz e amor, né? Que seja na cordialidade ou, no mínimo, na educação congelada, na educação gélida, assim, aquela coisa fria, mas sem agressividade, para a escola poder andar e fazer aí um lindo desfile como a Gaviões da Fiel sempre faz. E dá-lhe Gaviões, viu? Bom, mudando de assuntos, querem falar mais alguma coisa para encerrar? Mais alguém para geladeira por enquanto? Não, esse tipo de coisa, então tá bom. Olha, hoje a Ana Furtado anunciou a volta da Fátima Bernardes depois de tanto amor lá no Nordeste, né? Com o presente de Deus, com o Túlio Gadelha, a Fátima volta para o encontro na próxima segunda-feira. E a Ana Furtado, já recuperada da porrada que levou do Ardinê sem querer, mas ela falou que a Papangua vai estar de volta, né? O pessoal estranhou e ela teve que explicar que o apelido pegou. E foi você que explicou aqui a origem do apelido. Então explica de novo, porque muita gente está sabendo. Porque o Túlio Gadelha fez uma postagem na internet e mandou um recado direto para Fátima Bernardes. Vem logo, minha Papangua. Aí ela falou, tô indo, tô já chegando. E eles estavam ao lado de algumas máscaras, né, do carnaval que representam o Papangu, que é aquele personagem folclórico da região nordeste brasileira que sai em dias de reizado, em dias de carnaval e vai pedindo angu nas casas do povo. Só que teve um dia que um deles quis sair fantasiado, né, com um saco de estopa, com uma máscara diferente, e depois disso, o Papangu virou esse personagem. E aí é um personagem muito conhecido lá. Então eles
cultuam esse folclore, essa história, essa tradição durante esse período agora. Entendi. E aí as máscaras estavam lá expostas e ele falou, vem pra cá minha papangua. Até então não se sabia da versão feminina. Exatamente, mas aqui a gente não conhecia, por exemplo, aqui no programa, a gente não conhecia essa lenda, essa história tão característica do papangu, que é bem legalzinho. Agora o apelido papangua pra ela ter soado lindamente, mas pra gente... porque se você for procurar a definição de papangu, é uma pessoa, um maltrapilho, uma pessoa feia, uma aparência nada convencional. Sim, não sei se ela levou a mas brincadeira. O amor deixa tudo lindo. Deixa. O Chuck é um papangu, é verdade. Enfim, o apelido tá aí, pegou, foi legal, aliás, né? Divulgou a lenda aí pro Brasil local, inteiro, né? a cultura local, pro país todo, e felicidade para eles. Então ela volta já na próxima segunda-feira. E aí outra apresentadora da Rede Globo entra de férias, que é Ana Maria Braga. Nossa, 3 semanas de férias. Olha, Eba, já definiram os substitutos? Já definiram os substitutos. Que sacanagem, a Ana morre de exaustão desse jeito, né? A Ana Furtado, tadinha. Cissa Guimarães e Zeca Camargo. Então, já fizeram essa dupla, já foi bem, né? Ele já tinha esse clima do lar, assim, que ele pegou lá no É de Casa, essa experiência mais para dona de casa, mais para o público feminino tradicional. Então, eles se deram muito bem. E aí vão repetir essa dobradinha. Então, a partir de segunda, Ana Maria Braga de férias e os dois substituindo aí essa dobradinha, a Cissa Guimarães e também o Zeca Camargo fazendo o comando do programa do Mais Você. A gente está vendo as imagens do Caio Paduan com a Érica Januza, porque teve a história da Ana perguntar para eles se eles estavam namorando, porque eles fazem um par romântico, né, que casa separa, aquela coisa toda. E aí perguntaram se eles estavam namorando. E a Érica, principalmente, achou a pergunta assim, né? Parecia que era a pergunta mais indiscreta do mundo. E aí a Ana teve que se explicar e tentou fugir, acabar com a saia justa, tentou fugir da intenção. Disse que não, é namorando, mas é cada um com um namoro. Não tô falando que vocês dois estão namorando, mas aí, ó, a saia justa já tinha rolado. Daí, né, gente? Imagina, o exagero da Érica, principalmente, né? Nossa Senhora. Porque tem os boatos de que eles estariam namorando, na verdade, e eles estão dizendo que não. Não. Assim, por conta depois da novela, o tempo vai né? dizer, né? Mas assim, engraçado, na novela da Liga, na vida real, acho que não tem sintonia os dois. É mesmo? Nem tinha parado pra pensar nisso. Observa quando um casal a reação bonito, dos dois, quando ela pergunta, não tem nada assim, sabe? Um clima assim de indecisão, de segredo. Eu acho Você acha que eles não têm nada mesmo um com o outro? Formariam um casal bonito, mas também acho que não. É que tá todo mundo falando por conta do romance dos dois na novela O Outro Lado do Paraíso, não é? Que ele casou com outra, separou por ficar com ela, vai se parar de novo, já se parou, sei lá. Então é esse romance complicado, mas é um amor muito grande que une os dois na novela. Daí para a imaginação popular foi um salto, pulo, né? Porque não é só imaginação, a gente sabe o quanto de casais de novela viraram casais na vida real. Então, tudo é possível, certo? Certo, claro. Mas seria um belo casal, né? Eu gosto dessa mistura, né? Eu acho... Eles estão bárbaros na novela, né? Estão muito legais mesmo. Foram duas grandes revelações, assim, eu não esperava. Mas estão indo bem. Agora eu não sei por que toda a ofensa em perguntar se está namorando, né? Eu acho que ela se entregou ali. Pode ser. Porque a Ana, vocês estão namorando? Não! Se entregou que jeito? Você acha que tem alguma antecipou, coisa? né? Eu acho que antecipou. Ah, eu ia falar, não, porque eu estou querendo dizer se vocês estão namorando. Aí ela já se entregou de cara. Entendi. Sabe que, não sei porque agora o pessoal está com alergia dessa pergunta tão namorando, é uma pergunta tão simples, nada invasiva. Sim ou não, né? É uma coisa doida pro Reinaldo Gianecchini também ter tido um piti
porque foram perguntar isso para ele numa coletiva. E era coletiva? O que era que estava acontecendo? Era um evento no qual ele foi participar, aí alguém perguntou, ele ficou bravo, aí o nosso repórter chegou perto, ele quase que não quis falar com ninguém, pagou pato aquele que vem depois, né? O pessoal banco, ele não queria, ele falou assim, não vou falar sobre a vida pessoal, até aí é um direito, mas ficar irritado, ter um piti, porque perguntaram se está namorando, se está pegando, se está ficando, gente, é muito simples, demais. Uma pergunta muito natural, corriqueira em qualquer entrevista. Isso não chega a ser uma coisa mais, assim, de vida pessoal, na verdade, não é, né? Tá se separando, é verdade que o marido pulou a cerca, é verdade que a mulher se apaixonou por outro, não é nesse tom, né? Não é esse tipo de pergunta que é feito, é namoro, simplesmente namoro. E aí dá um rolo. Vamos ver o trecho do Gianni, mas acho que foi com o Bruno Tálamo, quando já tinha acontecido a irritação dele, aí era a vez do Bruno, coitado, entrevistar o Giannichini. Levou quase que uma geladeira na cabeça, sobrou pra ele, vamos ver. É que agora é Sônia Abrão, eu sei que é a mesma emissora. Vai lá, me desculpa por isso. Obrigada. Que perguntinha pessoal, né? Não, vai falar. Isso, vamos lá. Vamos lá. Reinaldo Giannichini abrilhantando ainda mais a festa, 464 anos do aniversário de São Paulo. Você é aquele tipo de cara que no carnaval, estamos aí às vésperas do carnaval. Você fica em casa, você sai pra desfilar. Qual é a sua relação com o carnaval, Reinaldo? Eu sempre gostei muito, mas tem ano que eu prefiro fugir. Eu vou deixando acontecer, né? Eu acho que ou você tá animado ou não tá. As duas coisas são boas. Mas eu gosto de carnaval, eu acho bacana. Perfeitamente. Agora todo mundo tem comentado, até nas suas redes sociais, a mudança de visual. Deixou o bigodinho. Vai deixar pra sempre agora, um novo visual. Não, pra sempre nunca, né? Mas eu tô por cada peça. Tô fazendo um indiano, né? Os guardas do Taj é a minha peça. E aí eu vou ter que ficar com o bigode enquanto eu tiver com a peça. Reinaldo, carnaval a gente sabe que é época aí de pegação, todo mundo se arruma. Você declarou recentemente aí que nem solteiro você tá mais, porque solteiro você estava 5 anos atrás. O seu negócio é que você tá encalhado, palavras suas. Pois é, você já repetiu tudo, então não precisa nem falar mais nada, né? Já repetiu. Já deu. Tomou. Acabou. A Fátima Amaral ali. Que coisa, hein? Que coisa. Realmente acabou, gente. Foi isso. Ele não quis falar mais do que isso. Ele respondeu 2 perguntas, tudo bem. Chegou na pegação no namoro. O Bruno estava questionando uma própria declaração dele e ele muito espertamente pegou a deixa e você já falou tudo e tchau, entendeu? Confirmou, né? Não entrar. Então ele confirmou. Está com alguém. Realmente, não, eu acho que está no clima de pegação. O que vier. Engraçado porque eu nunca vi o Reinaldo Giannichini assim irritado em entrevistas. Diz que ele chegou assim. Diz que ele chegou já porque ele estava atrasado. Não sei, diz que ele estava atrasado e ele chegou já meio irritado e já avisando, não quero falar de vida pessoal, só vou falar do trabalho. E teve uma hora que foi antes do Bruno, que alguém já tinha perguntado para ele essa história de namoro e que ele teria ido lá na assessora e falado, olha, se você não for grossa, eu vou ser. Entendeu? Pra ser grosso com o Bruno, faltou pouco, né? Mas ele caiu fora, ele nem se despediu na entrevista. Ele largou de falar, tchauzinho assim, e foi indo e foi tirando foto com as outras pessoas. Mas ele já veio. E assim, o Giannichini, ele, principalmente depois do episódio da doença, da superação, ele ficou muito próximo da imprensa, porque ele sabe o carinho que ele recebeu. Nunca mais a gente tinha visto qualquer atitude dele, tipo galã global, né? Não. Mas desse dia, ninguém é perfeito também, todo mundo tem seus dias de azedo, passar perto de mim a hora que eu acordo melhor, não, né? Então, de repente, acontece. Ele sempre foi solícito. Sempre foi legal. Sempre, então, em nome disso, você não vai pra geladeira, porque senão iria de verdade. E ainda pro nosso programa, ele respondeu 2 perguntas, gente. Foi bom, né? Quando o Bruno falou que era do nosso programa, ele falou, vai lá, eu vou falar. Ao menos isso, ao menos isso. Eu só achei que ele não tá bonito.
não, com esse bigode não tá Não, mesmo. e ele Quer já dizer, teve em fases. vamos reformular? Ele está menos bonito, porque Isso, feio ele não tudo vai bem. ficar nunca, né? Ele é lindo. Eu acho que ele já teve fases onde ele esteve mais bonito. É como ele falou, é por conta do personagem que ele faz na peça. É um indiano, indianos usam muito bigode. Tem Esse gente cabelo que preto também não pesou, né? eu achei que não tá legal. Mas enfim, Então, tudo pela arte, né? Tudo Como é pela a primeira arte. vez, né, a gente releva. A gente releva, não vai pra geladeira. Mas Gianecchini, não combina com você essas atitudes, hein? Não mesmo, ninguém estava esperando por isso. Mas vamos falar de coisa boa aqui no nosso programa. Você sabe, ações, né, que nós demos aqui sobre as férias, aquela coisa, todas do site People. Olha, tem uma informação da Keila Jimenez do site R7 que a Mariana Gold Farm, a ex do Cauã Raymond, está perdendo contratos porque não é a namorada dele, enquanto a Bruna Marquezine fatura alto após a volta com o Neymar. Como essa história de você, mesmo tendo sua própria história, sua própria profissão, a sua carreira, quando você está próximo, né, a uma pessoa que tem mais sucesso ainda, como isso influencia nessa parte publicitária, né, comercial da coisa. Tanto a própria Bruna, né, com o Neymar, agora viu o cachê inflacionar. Foi. Viu a conta bancária subir. E Já a Mariana, tinha sido assim desde a primeira vez que eles começaram a namorar. Agora, nessa segunda, terceira reconciliação, já perdi a conta, aconteceu isso também. E, né? e no caso da Mariana, ela infelizmente foi vítima desse namoro. Porque todo mundo, na época, se referia a ela a namorada do Cauã Raymond. Sim, a visibilidade que ela teve foi por maior. ela, né? E aí verdade. agora eu imagino que realmente ela possa perder realmente alguns contratos, porque as pessoas, querendo ou não, atrelavam o nome dela e A ligavam imagem do Cauã, né? Isso é Essa muito coisa perigoso, toda. né? Porque você acaba não caminhando sozinha, né? É, exatamente. E ao invés de você... Acabou a relação, acabou a carreira, né? Porque você acaba não sendo reconhecida pelo que você é, e sim com quem você está. E aí, eu acho que foi justamente... Acho que teve esse rebote aí no Acho final. que assim, não é que acaba a carreira, mas ela volta ao patamar onde ela estava, o que não vai impedi-la de continuar ascendendo, não é, na profissão que ela escolheu. Eu acho que a pessoa, a mulher, o homem, numa situação como essa, porque o homem casado ou namorando mulher famosa também, né, existe esse tipo de coisa, é focar em você, na sua carreira, na sua vida, porque é isso o que importa, sabe? Dinheiro agora, Olha, se tem, se não tem. Eu talvez, eu vejo, que eu percebo. Você trabalhou muitos anos como editora de revista também, cobriu vários namoros, enfim. Quando a mulher, ela namora um cara e ela é famosa, o cara explode e acaba sendo reconhecido pelo nome dele, né? No caso, o Túlio Gadelha, que em um dia todo mundo já sabia o nome do Túlio Gadelha, né? Então, todo mundo sabia. Não, o Túlio Gadelha, pernambucano, todo mundo já tinha a ficha. Né? E se terminar com o namoro com a Fátima, ele continua sendo o Túlio Gadelha. Agora é engraçado quando é com os homens. A mulher sempre é a namorada do fulano. Sim, sim, Não sei, a ex, isso veio agora muito forte pra mim. Eu acho que só em relação ao Túlio, eu achei que ele acabou sendo prejudicado pelo namoro dela. Não em visibilidade, não em se tornar muito conhecido, que é um capital que esse romance está deixando para ele. Mas ele perdeu o emprego, eu acredito, por causa disso. Porque a área em que ele trabalhava não se misturava com essa área de celebridade, de televisão, de artista, de badalação, de ter gente falando que ele é presente de Deus, que ele não é presente de Deus. A área dele é mais séria, mais sisuda. E aí, ó, reparo com ele, mas porque também essa história da fama, como é na parte de política, representa votos. E aí acharam que ele ficaria muito perigoso. Verdade, né? ele ficou maior que o partido. Muito potente, exatamente. Ele ficou maior que o aí partido. Dançaram com ele. Nessa parte ele se ferrou, mas no resto eu acho que ele está muito bem. Eu acho que o que pega só o é essa questão política. A questão política que é a pedra no sapato dele. Mas o caso aí é uma exceção. Acho que o que o Felipe está falando tem muito a ver. O homem, quando o Gianecchini começou a namorar, a gente acabou de falar dele, começou a namorar a Marília Gabriela,
tipo, logo depois, eu acho que a mulherada fica muito mais antenada. Né? Assim... E já começa a falar dentro de casa, não, fulano de tal. Não, imagina, é o Reinaldo Giannichini, não é o Túlio Gadelha. É o fulano... Não, mas um exemplo disso que você está falando, e que me veio agora à memória, é o Jesus Luz Comadona. Verdade. E só lucro para ele. Ele é um ex que ficou assim, só lucrando com a história. Ele não perdeu contrato nenhum igual a pode estar acontecendo com a Mariana agora. Pelo contrário, até hoje, essa fama ainda o beneficia. Essa observação do Felipe é válida. É não válida tinha pensado mesmo, nesse... é válida mesmo. Porque olha aí, o Jesus Luz, né? Pois é, continua com luz e incrivelmente. Muita luz no bolso. Você falou de Cauã Raymond e Mariana Goldfarb, a gente falou de outro casal também, Bruna Marquezine e Neymar. Sim. Uma informação exclusiva de que ontem você virou pauta no Projac. Eu? Nada a ver com a Globo, não. O que eu fiz? Você virou pauta lá nos domínios da Rede Globo de televisão. Por quê? Todo Gente, mundo... tá tão quente aqui. Todo mundo comentando uma previsão que o Roberto Diogum fez aqui no seu programa para a Bruna Marquezine. Qual? De que neste ano, talvez, ela enfrentasse alguns tropeços na carreira. É mesmo? E aí estão atribuindo a má fase na novela Deus Salve o Rei. E todo mundo comentando ontem lá nos corredores sobre essa previsão. De que é a primeira que tem notícia que ele acertou. Aí pra ver isso. Virou assim, assunto na boca de todos os atores, todos os profissionais, a equipe, todo mundo discutindo isso. Tanta previsão que eu não sei quem falou o quê, mas o público não esquece. É muito interessante isso. E aí começaram a falar disso ontem. E assim, você observando, talvez ela queira buscar uma personagem, uma vilã, e ela acaba ficando um tanto quanto mecânica na fala. Falaram que ela virou um robô. Você vê no diálogo dela com o Marco Nanini que não está encaixando ali. Que ele age naturalmente, pra ele Mas também, né, pegaram a menina e jogaram ela na cova com os leões, né? Tudo bem que ela é uma atriz e tem que dar conta do recado. A gente falou isso ontem também, de novo, ela sempre foi uma boa atriz, ela foi uma criança precoce, né? A gente vê as novelas. Aliás, quando ela era pequena, a gente estava fazendo até festa de aniversário, não sei se de 8 ou de 9 anos da Bruna Marquezine. Olha como o tempo voa, né? Virou uma estrela. Mas assim, tem hora que a coisa dá errado mesmo. A gente não é perfeito em todos os trabalhos aí. Eu acho que ela pegou o viés errado para a interpretação de uma vilã. Vilã não precisa ser uma figura congelada, fria, de aço. Não precisa, na verdade, para expressar toda a maldade. Mas eu ainda acredito que no desenrolar da novela ela vá descongelando. Mas por enquanto ela não deixou essas características. Não deixou não, né? É verdade. As críticas continuam. Ela tem, primeiro que ela tem uma cara angelical que não combina absolutamente nada com vilã, claro. Mas os grandes atores e nós não podemos, a partir do momento que você é ator, você tem que fazer tudo que te jogarem na mão, você tem que dar conta, tudo né? Que seu rei mandar. Mas realmente ela tá endurecida, né? Então é tipo, cortem minhas cabeças, sabe? A rainha do Alice no País das Maravilhas, meio assim, meio a Cruella Cruel, meio lá a madrasta da Branca de Neve, misturou tudo e a mistura não deu certo. Então, assim, porque ela não é menos atriz do que a Marina Rui Barbosa. Ela tá maravilhosa. Já foi promovida. Bom te ouvir. Isso ela é mesmo para o público masculino, né? Mas assim, a atuação é o que eu falei, ela não deixa nada de ver a Marina Rui Barbosa. E a Marina tá super elogiada, mas assim, ali a coisa rendeu, né? A gente nunca sabe essa química do trabalho. Para a Bruna, realmente e sem dizer que às vezes eu fico, às vezes eu assisto, tudo bem que é uma novela de época, mas tá muito, tá parecendo cenário infantil. E parece uma coisa infantil, entendeu? O cenário infantil, as histórias, então parece que você tá às vezes assistindo até uma história da Disney. Você fala assim, não é? Eu acho que agindo naturalmente, dá pra ser uma vilã. Lembra a Marina Rui Barbosa, quando era amante do Comendador? Sim. E agora ela é uma mocinha na novela Imperial. Então não precisa fazer aquele tipo, dá pra ser vilã já com tem aparência uma doce. foto dela de noiva na novela, já. Peraí, deixa eu ver.
Aqui, ó, gente, ela casa com Afonso. Eu falei pra vocês que ele abre mão do trono pra poder casar com ela, provar o amor dele por ela. Então essa foto aqui saiu no UOL, se eu não me engano, e aqui já eles trocando alianças na cerimônia. E ele já é um plebeu total, né? Nada mais do príncipe de Artema. Então tá aqui, viu? Bom, mudando de assunto, tem um momento que eu achei muito comovente hoje, quando eu vi, porque hoje, dia 27 de janeiro, é aniversário da Dona Alda, a mãe da Xuxa. E a Xuxa postou um vídeo e um texto, hoje é 26, né? Muito comovente, na verdade, né? E eu achei que isso ela compartilhou muito, tá todo mundo vendo bastante. E eu vou ler para vocês só o texto e solto o clipe já para vocês verem. Deixa eu ver aqui, está aqui. Achei aqui. É muito bonito e diz o seguinte, olha. Minha Aldinha hoje faz 80 anos. Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar. Tem alguns anos que a minha guerreira está fazendo de tudo para ficar aqui com a gente. Tem alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só deu amor para quem a conheceu. Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz para merecer a melhor mãe do mundo. Tem alguns anos que eu peço um milagre. Te amo e, se pudesse, daria alguns anos da minha vida para vê-la sem dor, falando, abraçando, cantando um pequenino grão de areia. Aí ela põe 26 de janeiro, não é? E aí ela assina e dá bom dia para todo mundo. Quando ela encerra o texto dizendo que daria alguns anos da própria vida dela para pelo menos ouvir a mãe cantando um pequenino grão de areia, essa foi a música escolhida para ser a trilha desse pequeno vídeo que a Xuxa postou hoje, com momentos dela com a mãe, com a Dona Alda. Vamos. Sabe, eu acho que não é querer defender, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que estava acontecendo antes disso, mas assim, o braço da Renata ali no caminho, ó, tá certo, ela pegou na Tati, mas um empurrão desse também foi uma coisa pesada, é muito feio isso em qualquer situação, num clima de festa, de ensaio, do pessoal se preparando para o que vem aí, as duas bonitas na avenida, vestidas, na boa, né, com as suas fantasias e apelar para esse tipo de coisa, não tem justificativa. As duas na nossa geladeira de sexta-feira, mas sem dor nem piedade, porque não faz isso. É feio para elas como pessoas, não é feio para elas como representantes da escola, como estrelas da escola, e é muito feio para o nosso carnaval. Então, acho que tinha que ter até um regulamento para comportamento mesmo de cada figura de uma escola, porque elas podem, cada uma em si pode prejudicar o todo, e aí não vale, né, gente? Carnaval, além de tudo, é caro, custa muito dinheiro, custa muito suor, custa muito coração, realmente, muito desgaste físico e emocional, para já começar num clima como esse, né? Ainda mais na minha queridíssima Gaviões da Fiel, mas isso não se enquadra em nenhuma escola de samba, não faz parte do nosso carnaval, tá certo? Começando nossa roda da fofoca, Vladimir Alves aqui do nosso lado. Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde. Tudo, e você? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Sônia Campos. Abrão. Tudo em paz? Boa tarde para vocês. O que vocês acharam dessa baixaria? Quer dizer, já estou botando minha opinião. Achei uma baixaria, agora vocês. Desagradável. Ainda bem que não é o desfile oficial. Não é? Porque cara, você já pensou se ela protagonista desse barraco na frente da banca jogadora? O que não ia acontecer? A escola poderia perder pontos, poderia ser rebaixada, poderia ter acontecido algo. Não sei, eu acho que eles poderiam ter aí uma atitude mais drástica com relação a esses acontecimentos que vão de uma questão pessoal e acabam atingindo o coletivo. De verdade, né? Não pense em equipe, gente. As duas representam figuras importantes na escola também, né? Rainha, madrinha, dama, imperatriz, daqui a pouco é o quê? Gente do céu, aí vira essa confusão, vira
uma disputa, tinha que ter uma figura feminina central. Que representa a escola. Exatamente, né? E acabou, não tinha que ter mais nada. Aqui, ó, geladeira para as duas, hein? Assim que a gente já vai abrindo aqui a nossa roda da fofoca para Renata Teruel, para Tati Minerato, pegou pesado, hein, Tati, né? O pessoal tinha até pensado que fosse a Ana Paula, mas não, a Ana Paula esteve na Disney, tava curtindo férias. O pessoal tá pensando não que era ela foi mesmo, a Tati né? Minerato. Mas... vocês viram que é meio de família, assim, esse temperamento esquentado, a gente já tinha visto na Fazenda com a Ana Paula e tá vendo agora com a irmã, com a Tati Minerato na Fazenda. Vai ver o quê? O que você achou, Felipe? Olha, eu na verdade, assim, eu desconsidero todas esse tipo de agressão, porque, principalmente no carnaval... É uma festa, né? Pois é, ainda mais... Dizem que nós promovemos a maior festa do mundo, né? Que é considerado o carnaval. Exatamente. E também os maiores barracos também, porque a gente comprova também nas imagens. Então, assim, geladeira certíssimo, porque as duas mereciam muito. Apesar que a Tati, é muito difícil você ouvir qualquer história que envolva ela em barraco. Pode ser uma família realmente muito com sangue quente, mas ela eu acho que ela é a mais compensada. Descompensou dessa vez. Descompensou total. Dessa vez. E assim, foi bem o que o Vlad falou, né? Você imagina se você já tá no dia do desfile, né? Aí a escola perde ponto e já fica... E quem garante que isso não aconteceria num desfile de verdade, no carnaval, pra valer? Então tem que pensar na escola, gente. Amor na escola, acima de tudo. E o ego, né? Que você falou, eu acho que você citou muito bem. Vaidade. Puro ego, né? Porque não existe outra... É pessoal. Outro adjetivo pessoal, tá aparecendo mais do que eu, ou tá me prejudicando, só ela quer aparecer. Acho que deveriam criar uma legislação própria para essa época de carnaval, tanto no sambódromo, no desfile, como na escola. E até fora. Por exemplo, as pessoas que costumam fazer xixi na rua. Catequizar o carnaval. Que deveriam fazer? Tem multa. Deixar na cadeia os dias de carnaval. Só soltar na quarta-feira de fazer cinza. Xixi lá no buraco, pra saber como é ruim, entendeu? Mas tem multa, xixi tem multa. Mas é verdade. Né? Deveriam ter atitudes mais pesadas, eu acho. O que é isso que provoca? A Tati deixou um recado. O que provoca inveja não é o dinheiro, casa, o carro que você tem. Até mesmo porque, às vezes, o invejoso tem tudo isso e mais ainda que você. O que provoca inveja é o seu brilho que ele não consegue apagar. Tá vendo? Uma tá se sentindo melhor que a outra melhor do que a uma. Inveja vem e traduz toda essa rixa e é uma guerra de egos, na verdade. E aí entra na energia, né? Porque se tá com inveja, a melhor coisa é você passar batido. Não entra. Ninguém tem o poder de destruir ninguém, gente. Verdade, de tirar dos eixos. Não tem. A única pessoa que se destrói somos nós mesmos. Então, assim, não adianta. A pessoa tá com inveja, passa batido, deixa pra lá, gente. Deixa a inveja matar. Não fica alimentando, né? Não fica, porque aí, ó, elas estavam na mesma vibração, no mesmo baixo nível e aí acabaram fazendo esse tipo de coisa. Tem tanta gente besta nesse mundo, gente, mas tanta gente besta nesse mundo que você tem que deixar falando sozinho, brigando sozinho, tem que ignorar mesmo. Não adianta, se você faz um A em direção, você já entrou na sintonia, aí a coisa desanda. Então deixa falando sozinho, deixa brigando sozinho, não existe e ponto. Pode estar do seu lado na escola de samba, mas não existe, sabe? Quem estava ali perto, ela cria aquela blindagem, né? Você mata na unha. Exatamente. Cria aquela blindagem invisível, aquela capa invisível, não se deixa atingir, porque senão as coisas não rolam, né? Não, pelo que eu soube, parece que a Sabrina Sato estava lá e o nome dela entrou no rol da notícia sem querer, né? Você imagina, aí a Sabrina estava? Foi próximo a Sabrina. Então você já explica absolutamente tudo. Todas já estavam nervosíssimas porque Sabrina estava na avenida. É verdade, não pode é? ter sido mesmo, então, de repente, uma brilhando mais que todas, e aí uma única brilhando mais do que todas. E de repente, elas ficaram loucas, entendeu? Olha, mas a Renata quase foi parar lá no colo do público, lá na arquibancada, porque olha aí. Ó, foi mesmo. Tudo por causa e ela da vinha asa da pra borboleta. Devolver, mas aí, olha, quase que a borboleta voou pro outro lado também, eu não tinha visto essa parte. E parece que aquele rapaz de camiseta é o marido, o namorado, de quem? o noivo da
Tati. Da Tati. Da Estava Tati. conversando com ela. Entendi. Depois tentou É o acalmar. marido dela, É o marido? é o marido dela. Foi tentar acalmar os Isso ânimos. mesmo. Meu Deus. Bom, espero que de repente, né, elas esfriem a cabeça, as coisas continuem a rolar de uma maneira saudável, se não der para ser na paz, com paz e amor, né? que seja na cordialidade ou no mínimo na educação congelada, na educação gélida, assim, aquela coisa fria, mas sem agressividade, para a escola poder andar e fazer aí um lindo desfile como a Gaviões da Fiel sempre faz. E dá-lhe Gaviões, viu? Bom, mudando de assuntos, querem falar mais alguma coisa para encerrar? Mais alguém para geladeira por enquanto? Não, esse tipo de coisa, então tá bom. Olha, hoje a Ana Furtado anunciou a volta da Fátima Bernardes depois de tanto amor lá no Nordeste, né? Com o presente de Deus, com o Túlio Gadelha, a Fátima volta para o encontro na próxima segunda-feira. E a Ana Furtado, já recuperada da porrada que levou do Adnet sem querer, mas ela falou que a Papangua vai estar de volta, né? O pessoal estranhou e ela teve que explicar que o apelido pegou. E foi você que explicou aqui a origem do apelido. Então explica de novo, que muita gente está sabendo. Porque o Túlio Gadelha fez uma postagem na internet e mandou um recado direto para Fátima Bernardes. Vem logo, minha papangua. Aí ela falou, tô indo, tô já chegando. E eles estavam ao lado de algumas máscaras, né, do carnaval que representam o papangu, que é aquele personagem folclórico da região nordeste brasileira que sai em dias de reisado, em dias de carnaval e vai pedindo angu nas casas do povo. Só que teve um dia que um deles quis sair fantasiado, né, com um saco de estopa, com uma máscara diferente, e depois disso, o Papangu virou esse personagem. E aí é um personagem muito conhecido lá. Então eles cultuam esse folclore, essa história, essa tradição durante esse período agora. Entendi. E aí as máscaras estavam lá expostas e ele falou, vem pra cá, minha Papangua. Até então não se sabia da versão feminina. Não, exatamente, mas aqui a gente não conhecia, por exemplo, aqui no programa, a gente não conhecia essa lenda, essa história, né, tão característica do Papangu, que é bem legalzinho. Agora o apelido Papangua, pra ela, deve ter soado lindamente, mas pra ter sido na lata mesmo, acho que é até justificado o voto do Mahmoud na Ana Paula. Eu também não acreditava que ela fosse acrescentar alguma coisa nesse jogo, não. Aí, né, maneirou nas respostas, mas a maior parte do tempo dizendo, é diferente, meio estranho, eu não fui criada assim, na minha família tem afeto, tem selinho, e foi parando por aí, porque essa polêmica não interessa para os jogadores da casa, é um assunto realmente muito delicado. Isso a direção, produção, a emissora que tome uma providência se achar que assim é que tem que ser. E o Ayrton já deixando muito claro o voto dele, quando tiver que se escolher alguém da família para ficar, ele bota a mulher dele para fora. E ele disse que isso não é problema nenhum, que é jogo, e a Ana Clara já tinha falado a mesma coisa, né? Quando tiver que escolher alguém da família para ir embora, para que fique só dois, ela bota a mãe para fora também, não quer nem saber. E o Jorge, que parece que a ovelha boa da família, né, diz o seguinte, que de jeito nenhum, gente, como vocês vão votar aqui no jogo, independente de ser em relação à votação na família para ver quem fica, eles estavam falando da votação no geral, né, e aí o Jorge falou, não, a gente é família, vocês são família, ele fala a tia Eva, Ana Clara, você, Ayrton, vocês são minhas últimas opções, ou seja, ele é aquele que tem um vínculo que a gente vê que parece mais, entre aspas, normal, mais aquela coisa de família mesmo, e para ele isso tem mais valor do que o próprio jogo. Numa hora de decisão, ele não ignoraria o laço familiar, ele penderia para o lado da família e crucificaria, mandaria, fuzilaria no paredão qualquer outro integrante, mesmo alguém da família dele, ou seja, ele tem um motivo de verdade, né? Os outros até mexem no tabuleiro, pode ser mãe, desse barraco que aconteceu no ensaio no Sambódromo aqui em São Paulo, sabe? Carnaval é alegria, carnaval é vibração, carnaval é coisa, né, que traz pra gente muitos sentimentos positivos. Então, como é que fica aí, né? A rainha, imperatriz de bateria, também se empurrando na avenida, como aconteceu com a Tati Minerato e a Renata Teruel.
É coisa, ó, vocês veem só, uma já estava tendo ali um clima de rivalidade, é muito ego, sabe? Tem que pensar na festa, tem que pensar na escola. Olha que coisa feia, gente. Olha isso só. Você acha que justifica esse tipo de comportamento? Isso porque é a festa que vem aí, é o maior espetáculo do mundo, é o carnaval. E aí, de repente, elas começam com isso, assim, imagina se uma coisa dessas acontece na avenida. Se o pessoal tá aí, ó, com esse instinto agressivo tão à flor da pele, será que elas se controlariam na avenida? Será que isso não poderia arruinar o desfile da escola? Que é isso, a Gaviões da Fiel? Não merece esse tipo de coisa não, gente. Tem uma torcida imensa, né? Tem um pessoal que acompanha e nem o nosso carnaval merece uma baixaria como essas. Eu acho que alguma providência tinha que ser tomada. Eu acho que elas tinham que levar uma advertência, ser expulsa, eu sei lá. Também não sei pra que rainha, imperatriz, madrinha. É muita mulher junta num segmento em que a disputa é muito acirrada, sabe? É ego pra caramba, é aquela concorrência desenfreada. E no caso delas, acabou ultrapassando todos os limites mesmo. Acabou indo para a baixaria, deu no que deu, vocês estão vendo aí, as cenas são lamentáveis. Olha, tá vendo, ó? Ela coloca o braço, a Renata colocou o braço e aí a coisa ficou feia, na verdade. Quer ver? Dá para ver direitinho, olha. Uma estava acusando a outra de já ter passado por perto, já ter atrapalhado. Aí a Tati vai, parece que a asa da borboleta dela vai bater na Raquel, a Raquel bota o braço, aí atrapalha a Tati e a coisa acaba em empurrão. Porque a Tati, ela vai pra cima mesmo, ela dá um empurrão violento. A Tati, eu tô falando, ela vai pra cima, dá um empurrão violento, aí a Renata, que eu tô chamando de Raquel, pega e vai lá e realmente, derruba e quase derruba uma outra no meio do sambódromo. Puxa, que momento lamentável, que momento constrangedor, O público ficou assim parado, olhando e falou, credo, gente, tá acontecendo isso mesmo? O pessoal da escola ficou muito chateado, turma, do deixa disso, foi lá, empurrou uma para cada lado, mas samba não é para isso, gente. Samba não tem essa pegada. Uma semana de estreia do Big Brother Brasil e ainda tá repercutindo aquela coisa da família super polêmica. Só mais uns detalhes sobre isso e também a questão do paredão que foi motivado por preconceito, em relação à homossexualidade, se é assim que possa ser encarado. Então, é uma coisa polêmica atrás da outra acontecendo. Em relação à família, a esse pai estranho dessa família, ao comportamento que ninguém consegue definir ao certo com a filha, o que acontece? Aquela suspeita que a gente vinha levantando desde o começo da semana de que essa não seria uma família de verdade, poderia ser uma pegadinha dentro do reality show, e depois vieram informações que não, a família existe, fotos postadas lá em 2016, vizinhos falando deles, na verdade, como família estranha, mas como uma família. Mas é uma suspeita que não ficou só aqui do lado de fora, do lado do público, do lado dos telespectadores. Os próprios brothers lá dentro do jogo começaram a achar que alguma coisa ali também não funciona direito, para vocês verem como a situação toda é muito delicada. E o Diego foi um desses, só que ele resolveu perguntar, ele resolveu mostrar a dúvida dele, inclusive para Ana Clara e para o Ayrton. Ele falou, vocês não são uma família de verdade, São atores, um aí deve ser para valer, talvez o pai ou a menina, mas os outros são atores, não é verdade? Ele colocou muito claramente a dúvida dele em relação a isso, porque ele acha que ali, como as coisas funcionam, são realmente bastante discutíveis, Dão margem a uma série de interpretações. Então ele foi lá jogar limpo, o pessoal levou mais ou menos no bom humor. A Ana disse que, imagina, foi só a gente aparecer, o pessoal começou a falar, e se forem 4 gêmeos, na verdade são 8, Se cada um tem um irmão gêmeo e de repente uma família substituída, Deus me livre, gente, dessa possibilidade. Já imaginou 2 famílias assim? Se uma a gente não está aguentando e achar que fizeram a coisa
em dobro, né? Porque causaria, claro, um grande estranhamento. Mas tá louco, nem pensar nessa possibilidade. Melhor levar como piada de verdade. Acredito, vamos ver, o tempo vai dizer, mas tem muita gente se manifestando agora que é uma família de verdade. Vocês viram, inclusive, o sobrinho do Ayrton, o filho do irmão do Ayrton, que infelizmente morreu essa semana também, defendendo a família de toda essa polêmica que os próprios integrantes estão despertando, não é? E vamos ver aí o que acontece. Eu disse aqui, repito, eu preferiria que realmente fosse uma pegadinha, fosse uma coisa armada para enganar todos os brothers e o público em princípio. Eu acho que seria mais legal do que ser uma família de verdade e funcionar da maneira que funciona. Mas se eles são felizes assim, eu já disse também, vão ser felizes dessa maneira lá na casa deles. A gente não precisa participar desse dia a dia, dessa rotina deles que eles acham tão de vanguarda, tão cheia de amor e de afeto, e a gente considera tudo muito exagerado. Está numa fronteira aí muito esquisita essa história, né? Bom, outra coisa foi o paredão, que daqui a pouco vocês vão conferir aqui no nosso programa também. Um paredão de ontem, em que o Mahmoud, ele não hesitou duas vezes. Quem vai para o paredão, ele falou que era Ana Paula mesmo, e isso motivado pelo fato dela tê-lo xingado com uma palavra que é muito popular, mas é considerado um palavrão e que existe para definir de uma forma pejorativa aqueles que são homossexuais, né? É xingamento, gente. Para falar bem claro, é xingamento. E foi nesse sentido que a Ana Paula fez com ele mesmo. Xingou, ô fulano, sabe? E isso bastou, e ele faz um discurso, inclusive no paredão, para falar, ó, chega, caiu na minha mão, caiu no paredão, vai pra rua. E foi exatamente o que ele fez. Não teve discursinho assim de panos quentes, não teve, nossa, é difícil, o primeiro paredão, não fez nada disso. Ele foi direto, reto, objetivo, fuzilou, botou no paredão, fuzilou a Ana Paula, e depois sim ele mostrou o porquê dele ter feito isso. É uma coisa que bate muito com tudo que tem acontecido hoje em dia, não é? Todos os questionamentos que são feitos em relação a todo tipo de preconceito. Então, apesar de ter... porque se você for procurar a definição de papangu, é uma pessoa, um maltrapilho, uma pessoa feia, uma aparência nada convencional. Sim, não sei se ela levou a mas brincadeira. O amor deixa tudo lindo. Deixa. O Chuck é um papangu, é verdade. Enfim, o apelido tá aí, pegou, foi legal, aliás, né? Divulgou além daí para o Brasil local, inteiro, né? A cultura local para o país todo, e felicidade para eles. Então ela volta já na próxima segunda-feira. E aí outra apresentadora da Rede Globo entra de férias, que é Ana Maria Braga. Nossa, 3 semanas de férias. Olha, já definiram os substitutos? Já definiram os substitutos. Que sacanagem, a Ana morre de exaustão desse jeito, né? A Ana Furtado, tadinha. Cissa Guimarães e Zeca Camargo. Então, já fizeram essa dupla, já foi bem, né? Ele já tinha esse clima do lar, assim, que ele pegou lá no É de Casa, essa experiência mais para dona de casa, mais para o público feminino tradicional. Então, eles se deram muito bem. E aí vão repetir essa dobradinha. Então, a partir de segunda, Ana Maria Braga de férias e os dois substituindo aí essa dobradinha, a Cissa Guimarães e também o Zeca Camargo fazendo o comando do programa do Mais Você. A gente está vendo as imagens do Caio Paduan com a Érica Januza, porque teve a história da Ana perguntar para eles se eles estavam namorando, porque eles fazem um par romântico, né, que casa separa, aquela coisa toda. E aí perguntaram se eles estavam namorando. E a Érica, principalmente, achou a pergunta assim, né? Parecia que era a pergunta mais indiscreta do mundo. E aí a Ana teve que se explicar e tentou fugir, acabar, né, com a saia justa, tentou fugir da intenção. Disse que não, é namorando, mas é cada um com um namoro. Não estou falando que vocês dois estão namorando, mas aí, ó, a saia justa já tinha rolado. Daí, né, gente? Imagina, o exagero da Érica, principalmente, né? Nossa Senhora. Porque tem os boatos de que eles estariam namorando, na verdade, e eles estão dizendo que não. Não. Assim, por conta depois da o novela, tempo vai né? dizer, né? Mas assim, engraçado, na novela da Liga,
na vida real, acho que não tem sintonia os dois. É mesmo? Nem tinha parado pra pensar nisso. Observa não. quando Fala um casal a reação bonito, dos dois, quando ela pergunta, não tem nada assim, sabe? Um clima assim de indecisão, de segredo. Eu acho Você acha que eles não têm nada mesmo um com o outro? Formariam um casal bonito, mas também acho que não. É que tá todo mundo falando por conta do romance dos dois na novela O Outro Lado do Paraíso, não é? Que ele casou com outra, separou por ficar com ela, vai separar de novo, já separou, sei lá. Então é esse romance complicado, mas é um amor muito grande que une os dois na novela. Daí para a imaginação popular foi um salto, pulo, né? Porque não é só imaginação, a gente sabe o quanto de casais de novela viraram casais na vida real. Então, tudo é possível, certo? Certo, claro. Mas seria um belo casal, né? Eu gosto dessa mistura, né? Eu acho... Eles estão bárbaros na novela, né? Estão muito legais. Eu acho que foram duas grandes revelações, assim, eu não esperava. Mas estão indo bem. Agora eu não sei porque toda a ofensa em perguntar se está namorando, né? Nada. Eu acho que ela se entregou ali. Pode ser. Porque a Ana, vocês estão namorando? Não! Se entregou que jeito? Você acha que tem alguma coisa? Antecipou, né? Eu acho que antecipou. Eu ia falar, não, porque eu estou querendo dizer se vocês estão namorando. Aí ela já se entregou de cara. Entendi. Né? Sabe que, não sei porque agora o pessoal está com alergia dessa pergunta tão namorando, é uma pergunta tão simples, nada invasiva, sim ou não, né? É uma coisa doida pro Reinaldo Gianecchini também ter tido um piti, porque foram perguntar isso para ele numa coletiva. E era coletiva, o que era que estava acontecendo? Era um evento no qual ele foi participar, aí alguém perguntou, ele ficou bravo, aí o nosso repórter chegou perto, ele quase que não quis falar com ninguém, pagou pato aquele que vem depois, né? O pessoal banca, ele não queria, ele falou assim, não vou falar sobre a vida pessoal, até aí é um direito, mas ficar irritado, ter um piti, porque perguntaram se está namorando, se está pegando, se está ficando, gente, é muito simples, uma pergunta muito natural, corriqueira em qualquer entrevista, isso não chega